Oi, sétimo ano. Hoje nós vamos estar falando do capítulo 23 e 24 do livro de vocês. O capítulo 23 começa na página 215, tá? Nós vamos falar do que é composto ar. O ar, ele é um componente abiótico que faz parte de todos os ambientes terrestres. Ele é formado por uma mistura de vários gases em estado gasoso. As substâncias são o gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico, vapor de água e outros gases. Aí nós temos uma imagenzinha que é a mesma que tem no livro de vocês, tá? Que vocês podem estar visualizando. Nós temos o oxigênio, que faz parte de 21%, que nós temos aqui no planeta Terra. 78 de nitrogênio, 0,03 de gás carbônico, 0,4 de vapor de água e 0,9% de gases nobres. Que aí a gente tem o argônio, o N, o hélio, outros gases, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um desses gases, tá? O gás oxigênio, ele é um elemento químico, é o que tem em abundância na nossa superfície, tá? Absorver a luz solar e dióxido de carbono produz açúcar para a liberação do oxigênio para a atmosfera. O gás oxigênio ele é importante e fundamental para os seres vivos e para a respiração celular. Já o gás nitrogênio ele é um gás mais abundante no ar. Ele tem 78% na atmosfera e ele faz parte da composição de diversas moléculas presentes nos seres vivos, tá? Apesar dele ser um elemento importante para a nossa vida, ele não é absorvido diretamente do ar para a maioria dos seres vivos. Os animais só conseguem obter esse elemento pela alimentação, pois somente algumas bactérias que vivem no solo e nas raízes das plantas leguminosas conseguem utilizar em seu metabolismo. O gás carbônico ou o dióxido de carbono ele também é conhecido como gás carbônico, tá? Ele tem em pequena quantidade aqui na atmosfera e ele é muito importante para os seres vivos, os seres fotossintetizantes, como as plantas, as águas e as cianobactérias, tá? O vapor de água, a quantidade é bem menor, né? Ela varia conforme as condições climáticas no planeta Terra, de diferentes regiões do nosso globo terrestre, e as taxas de transpiração e evaporação e os níveis de precipitação, tá? Outros gases também, como eu falei para vocês, eles fazem parte da atmosfera. As propriedades físicas e químicas do ar. O ar é uma mistura de gases, portanto ele é formado por matéria, ou seja, ele ocupa lugar no espaço. Possui diversas características que a tornam possível a respiração, o voo, existência do vento e entre outras coisas. O ar ele tem diferentes propriedades. Dão a ela diversas características como compressibilidade, elasticidade, expansividade, desculpa, aqui está escrito responsabilidade, mas é expansividade, massa, pressão e resistência, tá? Quando eu falo de compressibilidade, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente enche uma bexiga com ar, a gente pode apertá-la até um certo ponto. E depois disso, quando a gente solta a bolinha, ela volta ao volume original. Essa é a compressibilidade e elasticidade do ar. Ela pode tanto se comprimir, aqui a gente tem até a imagenzinha da seringa, tá vendo? Conforme eu vou apertando o êmbolo vazio, ele vai comprimindo o ar. E nós temos aí do outro lado as bolinhas. Quanto mais eu aperto, mais as moléculas de ar elas ficam juntinhas. A expansibilidade, que é o ar pode aumentar de volume e se espalhar por todo o espaço. Isso faz com que ele isso faz com que a gente sente ele, com que a gente pode estar distante um do outro. É isso que a gente chama de expansividade. Quando eu falo de massa, é porque o ar ele ocupa lugar no espaço, então por isso ele possui massa, tá? Quando eu falo de pressão, é a pressão que o ar também exerce sobre objetos e superfícies. Por exemplo, quanto maior a massa do ar, maior a pressão. Por isso que as bexigas elas explodem quando a gente enche demais.
o ar no seu interior faz a pressão sobre a superfície interna até o material não resistir, arrebentando, liberando ar. Resistência do ar é quando um corpo ou objeto se movimenta na atmosfera, o ar realiza uma força oposta e é o que a gente chama de resistência. Vocês já viram, às vezes está ventando demais, a gente está andando de bicicleta, quando a gente diz que a gente está contra o vento. Então, a gente está resistindo àquela força do ar, tá? E vamos falar um pouquinho da poluição na atmosfera, né? A poluição na atmosfera, ela ocorre quando partículas ou gases são liberados no ar e prejudicam a saúde e o meio ambiente. A poluição atmosférica ela pode afetar a saúde humana de diversas maneiras, provocando doenças respiratórias, alergia, tosse, espirro, agravando os problemas cardíacos e até mesmo os problemas respiratórios, tá? Desde que a gente tem lá na Revolução Industrial, que a gente viu nos capítulos anteriores, a gente viu que houve um crescimento muito grande das indústrias. E as indústrias utilizavam o carvão e depois, por último, o petróleo. Com isso, a emissão desses gases na atmosfera, como o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, ou até mesmo o gás carbônico, eles vão causando uma poluição atmosférica que é prejudicial à nossa saúde, tá? Algumas atividades industriais, elas causam esse impacto e é o que a gente tem que estar sempre observando, tá? Agora eu vou falar da relação entre o efeito estufa e a vida na Terra. É o capítulo 24 da apostila de vocês, é a página 129 do livro de vocês, tá? No capítulo anterior, eu estava falando para vocês da poluição atmosférica, né? Que as indústrias elas emitem muito gás, dióxido de carbono, até mesmo o CFC, que a gente chama, que é super prejudicial à saúde, é super prejudicial à nossa atmosfera. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Ele é um fenômeno natural produzido por gases que deixa a temperatura da Terra adequada para a existência e a manutenção da vida. Uma porção de energia do Sol que chega à atmosfera ela é refletida de volta para o espaço por meio da camada de ozônio. Então aí a gente tem uma imagem do efeito estufa, onde nós temos a camada da atmosfera, nós temos os raios solares, tá vendo? Alguns refletem no efeito estufa e voltam para a atmosfera, do espaço para a atmosfera, né? Outros, eles penetram na Terra, a Terra absorve isso. Outros também, eles são refletidos pela superfície. Então, bate aqui na superfície e volta para ser refletido, tá? O balanço entre a energia solar que chega à Terra e a energia refletida faz com que o clima das diferentes regiões do planeta se mantenha equilibrado. No entanto, esse equilíbrio ele pode mudar quando se altera a concentração desses gases no efeito estufa. Quais são os gases que prejudicam e causam esse efeito estufa, tá? Os gases do efeito estufa são o dióxido de carbono ou gás carbônico, o metano, óxido nitroso, clorofluorcarbonos, que é o CFC, o ozônio e o vapor de água, tá? Vocês podem perceber que o que tem abundante aí nesse gráficozinho de pixel que eu tenho aí para vocês é o gás carbônico, que faz parte dos 60%, tá? Ele é emitido pela queima de combustíveis, queima de fósseis, queima de florestas, tá? O gás metano, ele é produzido, ele é 23 vezes mais gerador do aquecimento global e ele é gerado na decomposição de matéria orgânica, tá? O óxido nitroso, ele é emitido durante o tratamento de dejetos de animais. O ozônio, ele é produzido em usinas termoelétricas. O vapor d'água a gente já sabe que é o processo natural da evaporação, da transpiração ou evaporação
de seres vivos, plantas e animais, e os outros gases que eles são emitidos através de eletrodoméstico, ar-condicionado, alguns que produzem espumas e tudo mais. O que a gente pode fazer, né, para diminuir, na verdade, quais são os impactos ambientais que são causados pelo efeito estufa? E depois a gente vê o que a gente pode fazer para diminuir esse efeito. O aumento do efeito estufa é a causa principal do aquecimento global. O que é o aquecimento global? É a elevação da temperatura média no planeta Terra, dos oceanos, de todo o planeta, que provoca o quê? Alterações climáticas. Os efeitos gerados pela aceleração e pelo aumento do efeito estufa são os seguintes: aumento da temperatura média do planeta, extinção de espécies, elevação do nível do mar devido ao derretimento das geleiras, crise na disputa da disponibilidade de alimentos, alteração no regime de chuva no clima, alteração na migração de aves, baleias, pinguins e outros animais, proliferação de insetos, ocorrência de conflitos em razão à falta de recursos naturais, problemas de saúde nas pessoas, como alergias e até mesmo problemas respiratórios. Como a gente pode diminuir esse efeito estufa? Assim como não podíamos viver sem o efeito estufa, a sua intensificação também não é compatível com a vida. Ou seja, nós não vivemos sem, mas também não podemos intensificar esse efeito. Por isso, a gente precisa reduzir o efeito estufa para combater o aquecimento global. Atitudes mais significativas que podemos realizar é utilizar fontes renováveis de energia, diminuição do uso de combustíveis fósseis e gerar também menos energia. Aí tem a mesma foto que tem no livro de vocês, que eu achei bem interessante. As causas do efeito estufa, tá vendo? O aquecimento global, que é o planetinha aí morrendo de calor. Os efeitos que podem causar, tá vendo? Derretimento de geleiras, chuvas, vendavais, um aquecimento muito grande, causando doenças respiratórias. E as soluções que nós temos aí: utilizar mais bicicletas para a gente ir e vir, energias renováveis, que é a energia aí, solar que nós podemos estar utilizando. E vou falar para vocês agora um pouquinho dos tratados mundiais para combater esse aumento do efeito estufa. Muitos países têm se comprometido com um acordo para diminuir a emissão dos gases poluentes, a fim de atingir uma meta de redução do efeito estufa no planeta. De acordo com o internacional, mais importante desse sentido é o Protocolo de Kyoto, e é um documento que foi criado em 1997. Outro tratado importante é o Acordo de Paris, firmado em 2015 durante a conferência, com o objetivo de reduzir as consequências do aquecimento global. 195 países participantes concordaram em amenizar as emissões de gases do efeito estufa para que a temperatura média do planeta Terra não aumente mais que 1,5 graus centígrados, tá? Algumas principais medidas que a gente pode ter e adotar seria a utilização de fontes alternativas de energia, ou energia solar, ou energia eólica, implementar melhorias no transporte e reduzir o consumo de combustíveis fósseis, usar tecnologias limpas nas indústrias e fábricas, reduzir o desmatamento e as queimadas e reflorestar áreas desmatadas e com solos descobertos. Então, eu falei para vocês, sétimo ano, no capítulo 23, sobre do que é composto ar, né? As propriedades físicas e químicas dele, quais são os gases que compõem esse ar. Eu falei da poluição atmosférica, o que pode causar as doenças que pode. Falei no capítulo 24, eu já falei do efeito estufa para vocês, os impactos ambientais que podem ser causados e alguns acordos mundiais que foram feitos para a gente diminuir esse efeito. Tenha um ótimo fim de semana. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo que eu estarei respondendo. Um abraço.